Meus irmãos e alunos, seja bem-vindo a essa segunda aula da nossa lição de número 2. Estamos estudando aí o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Isso mesmo. Estamos iniciando essa disciplina do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E embarcamos nesta jornada, na nossa última aula, no qual tivemos um panorama do livro do Gênesis, compreendemos as suas implicações, a sua importância. E nesta segunda aula, desta segunda lição, nós vamos dar sequência neste aprendizado. Pegue o seu papel, a sua caneta, anote os pontos importantes, pois vamos iniciar mais uma aula e mais uma disciplina. Vamos lá para o nosso slide para iniciarmos a nossa aula na nossa introdução. Nessa lição, vamos esclarecer como o pecado original se estabeleceu e as razões das calamidades que atingiram a humanidade. Gênesis apresenta detalhes de como as civilizações se desenvolveram a partir de Adão e Eva. O estudo aborda a ruptura entre o homem e o Criador, gerando consequências terríveis. Outro fato central é o dilúvio, evento que traz luz sobre o juízo divino e a preservação da vida. Devemos prosseguir com reverência para entender a extensão da queda e o início do ponto da redenção. Então, nós vamos compreender, de fato, no livro do Gênesis, agora um pouco mais sistematicamente sobre o pecado e como este pecado ele estendeu-se de forma sistêmica até nós. Entendermos um pouquinho da geração pós-dilúvio e compreendermos as suas implicações. Agora vamos entender a questão agora da tentação e a imediata queda do homem. No Éden, o diabo usou a serpente para enganar a mulher. Engraçado, né? O diabo sempre usa alguém. Sempre usará alguém ou algo para nos enganar. Ele inverteu as palavras de Deus, maximizou a restrição e minimizou as consequências da desobediência. Olha que interessante. Fez Deus parecer maldoso e o mal parecer algo bom. Meus irmãos, isso aqui é poderoso. Veja bem, no tempo presente, no século presente, servir a Deus é algo ruim para o mundo. Por quê? Servir a Deus, nós precisamos abdicar dos nossos desejos e anseios pessoais. Aquele que errava não erra mais, ou não anda errando mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que bebia, se embriagava, não entra na embriaguez mais. Isso para o mundo é algo mal. Só que para nós não, isso é bom perante Deus. É isso que o diabo faz. É isso que o diabo fez lá no princípio. O diabo pega, olha, fala assim: "Não, esta árvore, ela não põe, ela não te traz algo bom. Ela te traz algo negativo, porque ela bloqueia algo que você deveria conhecer". Assim também no tempo contemporâneo, servir a Deus não é bom, porque servir a Deus traz limitações e não nos permite viver tudo o que nós queremos viver e conhecer tudo. Isso é só uma analogia para você compreender um pouco sobre esse trocadilho que o homem caiu no Éden e ainda continua caindo nos dias atuais. As coisas são a mesma, meus queridos. As coisas são as mesmas, só muda de roupagem. O diabo usa as mesmas coisas, porém com estratégias diferentes. Ao passo do tempo, voltemos para o nosso slide. Ao divulgar
ao duvidar da bondade divina e desejar ser igual ao Criador, o casal comeu do fruto proibido. Não bastava ser imagem e semelhança, conforme estudamos na última aula. Eles querem ser igual. Teve mais alguém que queria ser igual, né? Ele não conseguiu, então, se eu não conseguir, eu não vou deixar nem quem é aquele Deus fez, imagem e semelhança dele, ter comunhão em relação e um bom relacionamento com ele. Eu vou intentar neles o desejo de querer ser igual. O pecado entrou no mundo, resultando em tragédias universais inevitáveis, que desfiguraram a imagem divina do homem. Queridos, veja bem, quando nós começamos a raciocinar sobre isso, todo ser, toda raça humana veio de Adão. Todos nós somos filhos de Adão. Não tem como você falar: "Ah, não sou não". É sim, meu irmão. Tem como, você veio dele, ele foi o primeiro homem. Não só todo o homem, mas toda a mulher saiu da sua costela, das suas entranhas. Se nós somos filhos dele, nós herdamos o seu DNA. Herdamos dele não só o sangue, mas herdamos tudo que ele carregou, as consequências, o reflexo, a sua essência. A essência adâmica ou edêmica traz em nós o pecado, infelizmente. Isso traz para nós o pecado. E nós herdamos isso e passamos de geração a geração. O único que tem poder para colocar e para vencer o pecado é Jesus. Jesus, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele nos deu direto acesso a Deus. Jesus. Outrora o homem não tinha, porque o pecado ele sempre venceu desde o Gênesis. Mas quando Jesus veio, o pecado não venceu por completo, porque Jesus veio e nos redimiu, nos resgatou. Vamos para o nosso material. As terríveis consequências da queda. A queda trouxe maldição sobre a serpente, a mulher, o homem e a própria terra. A serpente foi condenada ao rastejo, a mulher sofre dores no parto e o homem obtém sustento com fadiga. É bíblico isso. O solo produz espinhos e cardos, sujeitando a criação à vaidade. O pecado foi transmitido a toda a posteridade, tornando a humanidade escrava do mal e da morte. Contudo, a imagem de Deus, embora desfigurada, não foi destruída. O descendente da mulher surgiria para redimir o homem do poder do pecado e da morte. Quem é esse descendente da mulher? Aquele que pisaria na cabeça da serpente. Esse é Jesus, o Cristo. É esse em que nós agarramos, pegamos e cremos, adoramos e servimos, que chama-se Jesus. É ele em que nos resgatou deste pecado que Adão lá atrás acometeu para toda a raça humana através da desobediência. Por isso que nós devemos acreditar em Cristo, depositar a nossa confiança, a nossa fé nele, porque é ele que redime-nos dos nossos pecados. A terrível consequência que nos atinge, a morte passou para nós. Mas a mesma morte que o primeiro Adão trouxe para nós, o segundo Adão trouxe vida eterna, dando-nos acesso não só à ressuscitação, que é o processo do homem voltar à vida e depois morrer de novo, como aconteceu com Lázaro, como aconteceu com outras pessoas que Jesus ressuscitou e depois morreu de novo. Mas Jesus nos deu direito ao processo da ressurreição. A ressurreição que nos permite ter um corpo glorificado.
Isso é poderoso. Isso é magnífico. A terrível consequência que a queda nos trouxe, não trouxe só para nós, trouxe consequência não só para a raça humana, mas até para a terra, até para a quem foi usado para nos fazer cair, para fazer o homem cair. Mas Deus, revelando a sua misericórdia, mas ele revela a sua misericórdia não é porque nós merecemos, não é nada disso. Revela a sua misericórdia porque ele é fiel, porque ele é misericordioso, ele desenha o plano da redenção lá atrás. Ele já faz uma alusão a Cristo, ao Cordeiro de Deus, quando ele faz uma roupa de pele de animal. Ele faz ali um sacrifício para ter remissão. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, como diz a palavra de Deus. Então, teve um primeiro derramamento de sangue no Éden, mas não foi suficiente. De lá para cá, nós vamos ver que o povo judeu faz expiação de pecado, imolação de animal, sacrifício, mas não era o suficiente. Não pagava a conta. Aí vem alguém chamado Jesus, Cordeiro de Deus. João vai dizer que ele é o verbo vivo, que estava lá no princípio e que nos dá direito à salvação e à vida eterna e paga este preço do pecado que nos arrasta para a morte. Outrora, que nos levava para a morte eterna. Ele nos caminha agora, aquele que crê nele, para a vida eterna. Vamos para os nossos próximos slides. Caim e a sua descendência. Caim, primogênito de Adão, matou seu irmão Abel por inveja da sua oferta aceita por Deus. Tá vendo, meu irmão? Não é só você que sofre por inveja, não. Desde o princípio a inveja já existe. Punindo, tornou-se fugitivo na terra de Nod. Sua descendência, embora habilidosa em arte como música, metalurgia, viveu alienada de Deus. Lameque, da quinta geração, foi o primeiro polígamo a vangloriar-se da sua violência. O relato mostra que o processo técnico não impediu da degradação moral dessa linhagem ímpia. Caim recusou o arrependimento e a sua semente multiplicou o mal antes do dilúvio. Nós vamos ver, meus irmãos, que após Caim matar seu irmão Abel, Deus concede a Adão um novo filho chamado Sete. De Sete procedeu uma boa linhagem. Porém, a linhagem de Caim que foi crescendo, né? Caim ele foi para a terra de Nod, ele não ficou no mesmo ambiente que os seus pais, ele se afastou, só que ele cresceu e multiplicou. Cresceu-se uma nação, cresceu-se um povo. A descendência de Sete também cresceu. Só que chegou um período que a descendência de Sete, que era a descendência justa, acabou se juntando e tendo filhos com a descendência de Caim, que era uma descendência amaldiçoada. E neste processo, o que acontece? Nós vamos ver que o homem começa novamente a cair, a pecar, até chegarmos no tempo do dilúvio. Aqui é essa a compreensão que nós temos que ter. Sete e a sua descendência. Após sua morte de Abel, Deus concedeu a Adão outro filho, Sete, que significa o escolhido. Sua linhagem representa o contraponto piedoso, a descendência de Caim. Foi a partir de Enos, filho de Sete, que o culto divino foi retomado pelos homens. Essa genealogia registra a linhagem de qual viria semente prometida, Cristo. Sete simboliza a continuidade dos planos de Deus.
e a preservação do homem justo que buscavam invocar ao Senhor em meio a uma geração que caminhava para a corrupção total. Então aqui nós vemos que, de fato, em Sete e sua descendência, nós vamos entender que a partir de Enos, Deus ele restaura novamente o culto a ele. Os patriarcas antediluvianos. A genealogia de Sete e Noé registra a linhagem da semente prometida por 1.600 anos de história. O relato destaca a longevidade dos patriarcas, como Matusalém, que viveu 969 anos. Um destaque é Enoque, que viveu 365 anos e foi transladado por Deus por andar com perfeita comunhão. O objetivo do registro não é listar todos os descendentes, mas focar na linhagem piedosa. Com o tempo, a duração da vida humana diminuiu gradualmente, refletindo os efeitos do pecado e preparando o cenário para o dilúvio. Meus irmãos, quando nós refletimos sobre isso, nós vamos ver que os patriarcas antediluvianos, como bem descrito no nosso material e conceituado no nosso material, nós vamos ver que até então Deus ele pretende ter a comunhão com o homem. Ele procura e ele preservou a descendência de Sete como uma descendência de homens piedosos. Homens piedosos, bondosos e temente a Deus. Deus, ele vê que essa descendência vai fazendo isso aqui, ó. Une-se com a descendência de Caim. Começa o pecado. Se observarmos aqui, nós vamos ver homens que viveu 969 anos, outro viveu 365 anos e foi levado aos céus. Era muito tempo, mas o objetivo não é trazer o quanto que o homem viveu, mas o quanto que a longevidade alcançou aqueles homens piedosos. Depois disso, nós vamos ver que, devido ao pecado, o homem entra em suas limitações. No nosso próximo slide, nós vamos ver o cenário da época. O capítulo 6 apresenta o auge da corrupção humana. A semente piedosa de Sete misturou-se à ímpia de Caim, através do casamento baseado na atração física por mulheres incrédulas. O resultado foi o aumento drástico da violência e da maldade. Deus entristeceu-se por ter criado o homem, pois a perversidade era contínua no coração humano. Diante desse quadro desolador, o Criador estabeleceu um prazo de 120 anos para o arrependimento, revelando a sua justiça e misericórdia antes de executar o juízo final. Meus irmãos, vamos lá. Quando Deus vê a questão do homem, ele olha assim, poxa, o homem está vivendo muito. E o pecado, e o homem, mesmo vivendo muito, não está se arrependendo. Misturou-se os filhos de Sete, filhos piedosos, homens piedosos, com os filhos de Caim, homens perversos, devido à atração física, né? Homens e mulheres, e essa descendência misturada acabou inclinando-se pelo pecado e ela foi só multiplicando. Ao ponto em que Deus olha para aquela época e fala assim: a perversidade está muito grande, o pecado está demais. Quando nós vamos ver no próximo slide, nós vamos ver falando um pouco sobre o dilúvio. Quando Deus fala assim que arrependeu de ter criado o homem, falei isso na última lição, na última aula. Não é um arrependimento de quem fez aquilo que não deveria ter feito, mas é um arrependimento de remorso.
Porque até então Deus fala assim, olha para a linhagem de Sete, fala assim, nossa, esse povo aí vai dar certo. Eles vão manter a comunhão comigo e ver que de fato o negócio não mantém. No próximo slide, nós vamos ver que a provisão divina para a salvação de Noé, sua família e os animais. Noé, depois de Deus ver toda aquela situação, daquela mistura que deu, homens piedosos e homens não piedosos misturaram e a iniquidade, o pecado foi aumentando, aumentando, aumentando. Deus procura alguém, um homem justo no meio daquele povo todo. Acha um homem chamado Noé e sua família. Noé achou graça diante de Deus por ser um pregador da justiça. O Criador ordenou a construção de uma arca para salvar sua família e casais de cada espécie animal. Noé obedeceu com fé, mesmo sem nunca ter visto chuva. Isso mesmo. Até então não tinha chuva. Até então não existia chuva. A arca funcionou como um refúgio contra as águas que exterminaria a corrupção da terra. Ela é uma tipo de Cristo, que nele crê tem oportunidade de ser salvo do mundo corrompido. A família de Noé tipifica a igreja salva pela fé e a obediência enquanto o mundo é julgado e punido. Meus irmãos, veja bem, quando nós olhamos para o contexto, naquela época a chuva ainda não existia. Tanto que nós não vemos esse tipo de relato. Agora vamos lá. Pensa comigo. Imagina algo impossível. Aí alguém te fala assim, ó, isso vai acontecer. Tome cuidado. Melhor, vamos dar-nos a imaginação. Nos emprestarmos a imaginação. Imagina, alguém fala para você assim, olha, vai vir um tsunami no Brasil e vai acabar com tudo. Como que vai haver tsunami no Brasil? Ou melhor, vai ter tremor de terra de forma constante no Brasil, ao ponto que até os montes vão rachar ao meio. Nunca houve isso. E cientificamente não tem nem probabilidade disso acontecer. Logo você faz o quê? Escarnece, fala, você tá doido, rapaz? Isso não tem como, isso é impossível. Isso nunca aconteceu. Se nunca aconteceu, nunca vai acontecer. Você logo vem a imaginação, não, esse camarada tá ficando doido. Mas não é isso que você deve fazer. Naquela época, era mais ou menos esse sentido. Noé fala, virá uma grande chuva, ou virá uma grande água do céu e vai tomar conta de toda a terra. Quem quiser salvar sua vida, entre comigo na arca, juntamente com a minha família, arrependam-se. Para aquela época, isso era impossível, assim como ter tremores de terra aqui na nossa região, no nosso Brasil. Era impossível. Então, pense na cabeça daquele povo. É por isso que hoje tem muitas pessoas que falam, Jesus não virá, não. Nunca veio. Ué, naquela época nunca choveu, mas choveu. A arca é a igreja hoje. Vimos isso na última aula. O que nós precisamos entender é até que ponto que nós vamos ter fé em Deus ou não. Vamos acreditar que Jesus virá ou não? Ou vamos escarnecer como escarneceu as pessoas nos tempos de Noé? É basicamente nesse sentido que nós precisamos ter a compreensão. Mas sobre o dilúvio. Um evento universal ou apenas local? É uma discussão. E caminhamos para finalizar essa segunda aula. Existem controvérsias sobre a abrangência do dilúvio. A visão universal sustenta que as águas cobriram todos os altos montes e
toda a humanidade e animais morreram, conforme o relato bíblico. A visão local abrange que a expansão, toda a carne, se refere apenas ao mundo conhecido de então, citando a falta de vestígios em certas áreas intactas. Ambas as correntes concordam que o evento foi um castigo real de Deus contra a violência humana, servindo como uma advertência sobre o juízo futuro e a vinda de Cristo. Preste atenção aqui. Há uma disciplina chamada cosmovisão. O que é cosmovisão? A palavra cosmo é mundo e visão, ou seja, visão de mundo. Nos tempos de Moisés, nos tempos bíblicos, o homem não tinha uma compreensão de mundo que nós temos hoje. Para o homem, nos tempos de Moisés, quando Deus quisesse fazer chover, ele abria as comportas do céu. Eram as comportas. Ele olhava o primeiro céu, é o céu das nuvens. Ele olhava o segundo céu, o céu das estrelas. O céu espacial, o terceiro céu é onde Deus estava. Nesse segundo céu tinha as comportas. Se Deus quisesse fazer chover, ele abriria as comportas e chovia. O homem não compreendia o processo da condensação da água como nós conhecemos hoje. Que a ciência nos ajuda a compreender sobre isso. O homem não tinha essa visão. Quando o homem entendia que a Terra ela era plana, a Terra era um processo de cosmovisão, ela era sustentada por duas ou três montanhas, e no meio tinha água, e ali era o abismo, e debaixo do abismo estava o mundo inferior, o inferno. Isso é a cosmovisão daquela época. Agora, entende-se que quando fala algumas interpretações, vai dizer que não, o dilúvio atingiu só aquela região. O dilúvio atingiu de forma global. Eu estou com a Bíblia de forma literal. É um ponto importante levarmos em consideração que o livro do Gênesis, você lê ele de forma literal, o que está ali. Porque foi escrito para a compreensão, por mais que coisas que existam ali fuja da nossa imaginação. Nós estamos falando de coisas que aconteceu há milhares de anos. Milhares de anos. E hoje um homem viver 300 anos é coisa, ao nosso ver, impossível. Dificilmente você vê uma pessoa chegar a 100 anos hoje, 100, sei lá, 110 anos. A pessoa viver até 300 anos é algo impossível. Mas isso dá-se dentro da nossa cosmovisão. Nós lemos o Gênesis a partir de uma leitura literal. Finalizando aqui o nosso último slide, nós compreendemos que, de fato, o livro do Gênesis é um livro poderoso. O livro do Gênesis é um livro que revela para nós aquilo que nós precisamos entender e saber. A filosofia, ela vem para tentar compreender o cosmos. Ela vai tentar compreender as coisas. Ela vem gerar os porquês. Muitos dos porquês do homem. Mas nós não apoiamos na razão. Nós apoiamos na fé em Deus. Nós acreditamos que Deus nos criou para relacionarmos com Ele. Nós acreditamos que somos a sua imagem, a sua semelhança. Nós acreditamos que há um plano de redenção que nos alcançou. Nós acreditamos que Deus está conosco e em nós. E nós acreditamos que Jesus nos resgatou do pecado que lá no início, relatado no Gênesis, foi passado por nós. Mas esse segundo Adão chamado Jesus nos alcançou. Queridos, aqui chegamos ao fim da nossa aula. Temos agora a próxima lição,
que é a aula de número 2. E fique atento. Quero te agradecer porque você chegou até aqui. Se você chegou até aqui é porque você viu a aula completa. Eu tenho certeza que você aprendeu. Isso é uma benção. Teologia é uma bênção. Estudar, compreender as Escrituras, edifica a nossa fé, fortifica-nos diante de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, e até a próxima aula dessa disciplina, o Pentateuco. Deus abençoe.